Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de LPL. A aula de hoje nós vamos tratar então sobre introdução à literatura. Vamos falar então um pouco sobre arte, sobre literatura, sobre o texto e todos esses conceitos que abordam o estudo de literatura, que é algo que vai ser mais sistemático agora no ensino médio. Então vamos aqui aos pontos. Primeiramente, os objetivos. Então, por que estudar literatura? Ou por que uma aula de introdução à literatura? Primeiramente, para conhecer a definição de arte que foi construída ao longo da história e também para reconhecer a literatura como uma expressão artística ou para validar a importância da literatura como uma expressão artística de uma época, de um povo historicamente situado. Então, muitos estudos tentaram fazer uma definição do que é arte, e isso não é uma resposta fácil de se dar. O que é arte? A arte, então, vai ser a representação da realidade. Ah, mas só isso? Então qualquer coisa pode ser considerada arte? Não é bem assim. Quando a gente pensa então em representação da realidade, primeiramente quer dizer que a realidade não vai ser considerada arte por muitos dos segmentos de arte, certo? Existem variados segmentos, o cinema, as artes plásticas, pintura, escultura, teatro, enfim. O que está em jogo então é a questão da ficção. A arte, ela sendo uma representação, ela é uma ficção porque não é a realidade. E ela é uma ficção verossímil, ou seja, ela não é a verdade, mas ela tem ali condições internas de representação da verdade. Por exemplo, quando a gente vai no cinema ver filme de super-herói, a gente sabe que no mundo real em que nós vivemos, não existem super-heróis. E se eu entrar no cinema com essa mentalidade de que não existem super-heróis, eu não vou aproveitar a experiência do filme. Então eu tenho que aceitar ali uma condição de verossimilhança, de que no mundo que está sendo trazido, no caso do cinema, aos meus olhos, super-heróis são possíveis. Então esse é o ponto da verossimilhança que vai ser desenvolvido um pouco mais à frente. E aí quando a gente pensa na arte, pensar nos sentidos, o que a arte traçou como seu conteúdo histórico, ou seja, os seus sentidos, a gente vê algumas tendências ao longo dos tempos. Mas antes disso, antes de passar por essas tendências ao longo dos tempos, é importante a gente pensar na questão do artista ou do produtor de conteúdo de arte, já que a palavra artista hoje a gente utiliza até para subcelebridade. Então, esse produtor de arte, ele é um sujeito socio-historicamente contextualizado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse sujeito ele está localizado em uma sociedade em um momento histórico. E essa sociedade e esse momento histórico intervém ou acaba influenciando na expressão desse sujeito, na expressão desse produtor. Ou seja, quando eu pego um objeto de arte de lá da Idade Média, do ano 1100 e alguma coisa, eu estou lidando com uma mentalidade diferente da nossa hoje, ano 2000 e pouco, certo? E essa diferença causa aí as diferenças na expressão, diferença em visão de mundo e outras coisas mais. Então, quando a gente pensa nos sentidos da arte, o que a arte buscou ao longo de sua formação, lógico que a gente não consegue aí traçar, a ideia também não é traçar ponto a ponto, mas falar de alguns pontos relevantes. Então, quando a gente pensa na antiguidade clássica, Grécia, Roma, naquelas civilizações antigas, a arte era a representação do belo, ou a representação do que é belo, da beleza, certo? A busca pela beleza era um tema da antiguidade clássica. Então, por isso que nós vemos aquelas representações de praticamente quase que uma perfeição estética, ou uma perfeição para um padrão estético específico, o da antiguidade clássica.
Já no século XVI, um dos sentidos da arte então vai ser a imitação do clássico. Tem as questões da renovação, mas a imitação do clássico, ou seja, voltar para a antiguidade clássica, buscar a representação do belo, era um ponto que foi muito trabalhado nessa época. No século XIX, a gente teve aí uma exploração maior dos sentimentos e da imaginação como uma marca para a arte. E por fim, no século XX, a arte vai vir aí com o impulso de recriação da linguagem. Só a linguagem falada? Não, de qualquer linguagem. Da linguagem visual, da linguagem estética. E também a arte ela surge aí como um movimento de provocação e reflexão acerca da realidade. Lembrando que ela é uma representação, mas que pode fazer-nos pensar sobre a realidade que nos cerca. E aí, pensando na questão da arte, aonde se situa o texto? Em que lugar está o texto? Então é importante a gente ter em mente aí algumas definições de texto. Primeiro, o texto não é um aglomerado de palavras, certo? Não é ali juntar qualquer palavra, joga, pega, põe num caldeirão, mistura e pá, eu tenho um texto. Um texto ele precisa atender primeiro a 3 princípios básicos. Ele tem que ser uno, ele tem que ser coeso e ele tem que ser coerente. E o que isso quer dizer? Primeiro, ser uno quer dizer que ele tem que tratar apenas de um assunto. Então, eu não posso fazer textos querendo tratar de variados assuntos. Um texto, um assunto. Esse assunto pode ser um pouco mais amplo ou mais restrito, mas tem que ser um assunto. Eu tenho que ter uma unidade temática, por isso que é uno. Não é aquele joguinho de baralho, não. Segundo, coeso. O que é ser coeso? Fazer com que todas as partes se relacionem entre si para atingir esse objetivo de unidade temática. E por fim, ser coerente. O que é um texto coerente? É um texto que faz sentido para o mundo. Alguma coisa que você lê e que você consegue relacionar ao mundo em que vivemos ou, em textos históricos, ao mundo vivido em determinadas épocas. Tá? E é importante um texto ele sempre fazer uma articulação de ideias velhas e novas. Então eu trago uma ideia velha para que eu possa situar o meu leitor e eu trago uma ideia nova para que o leitor não veja ali como algo desprezível. Então fazer esse cruzamento é essencial para o texto. Enfim, todo texto tem uma finalidade e tem uma intenção. Sobre intenção, falaremos aí algumas aulas à frente. Sobre finalidade, é importante a gente ter em mente aí a questão dos textos literários e não literários, que acabam tendo finalidades distintas. Então, vocês conseguem perceber aqui no quadro, e se achar importante, pausa o vídeo, dá uma olhada com mais calma no quadro, ou anota aqui o endereço do quadro e vai pesquisar um pouco mais. O que é a diferença de um texto literário ou um texto não literário? Um texto literário ele vai ter uma função além da informação. A ideia do texto literário é ter ali uma certa estética de criação, uma preocupação com a mensagem a ser elaborada, com a forma como ela vai ser elaborada, com a escolha lexical e tudo mais. Então, textos literários são textos artísticos. Já o texto não literário são textos puramente informacionais. Então, compara, por exemplo, uma história do conto de fadas e uma notícia de jornal. A notícia de jornal ela é puramente informativa, ela não tem uma preocupação estética. Já o conto de fadas tem uma preocupação estética de criação de personagens, criação de ambiente e tudo mais. O uso da linguagem também é diferente. No texto literário, eu vou ali extrapolar todas as tensões possíveis, enquanto que o texto não literário eu tenho que ser o mais objetivo possível, para que a pessoa possa entender claramente o que eu estou dizendo.
Dado isso, então, se eu tenho essas diferenças, eu tenho textos com finalidades estéticas, eu posso dizer então que eu tenho literatura. E a literatura, ela é uma expressão artística que vai ter como objeto a linguagem verbal. Ah, professor, a linguagem verbal somente o texto escrito? Não, eu tenho literatura oral também, certo? O que a gente tem hoje, por exemplo, de contos de fadas, foi um trabalho de um resgate de literaturas orais. Em outros países, outras nações, outros continentes acabam tendo essa própria questão da literatura oral. Então, por exemplo, no Brasil, em comunidades indígenas, é muito comum eles terem aí histórias e mitos narrados. Nos países do continente africano, também é muito comum que essas histórias tragam aí uma moral, um ensinamento, porque são culturas que trabalharam muito tempo com essa questão oral de aprendizagem, de ensinamento, de contar histórias. Para a literatura, a questão do pacto com o leitor e da verossimilhança é extremamente importante. E esse é o ponto principal para você aproveitar a literatura. Então, quando você pegar um texto para ler, um livro de literatura, qualquer que seja esse livro, é importante que você tente entrar na verossimilhança que aquele texto está oferecendo, de tentar entender que ali é um mundo que está sendo criado e que as tensões naquele sentido, naquele texto, é criado num universo ali, para aquele texto. Somente assim que vocês vão conseguir aproveitar o melhor da literatura. E quando a gente pensa em estudo de literatura na escola, nós não conseguimos fugir muito do que a gente chama de estudo do cânone. Quanto ao estudo do cânone, então é pensar em obras que têm uma significância documental para a sociedade. Então, quando eu pego uma obra como Os Lusíadas, eu consigo extrair a mentalidade do homem do século XVI, do homem da humanidade. Tá? Desculpem usar o termo homem. Da mentalidade da humanidade do século XVI. O mesmo a gente pode dizer de algumas obras mais recentes. Então, por exemplo, o livro Nove Noites, que é um dos livros da FUVEST, um vestibular de universidade pública, ele é um livro de 2006, mas que ele vai fazer ali um resgate da sociedade brasileira ali do final da década de 30. E aí a gente vem naquele caso, então se é literatura, se tem um pacto com o leitor, por que a gente não estuda algo como Harry Potter, Crepúsculo e quaisquer outras obras mais? É porque a gente não consegue fazer ali o resgate para o cânone. Eu não consigo olhar em Harry Potter o pensamento, um retrato da sociedade brasileira. Primeiramente porque Harry Potter nem é uma obra brasileira. Mas Harry Potter então pode ser considerada do cânone inglês? Pode ser, dependendo do que o cânone inglês vai ali ter como elementos de criação. É importante verificar que o que eu estou falando para o cânone vale para estudo de literatura brasileira e de línguas portuguesas, tanto europeia quanto africana. Mas isso vai acabar então justificando o porquê que existem obras que talvez sejam até famosas, mas que não são estudadas pela sistematização da escola, e que também esclarece alguns pontos principais do porquê que não tem Harry Potter, Diário de um Banana e por aí vai. E em relação às funções, qual que é a função da literatura? De fato, como função imediata, a literatura não tem nenhuma assim pré-determinada. Mas pela forma, pela expressão, a gente pode dizer que a literatura ela pode fazer sonhar, pode divertir, ela vai provocar reflexões sobre quaisquer pontos da vida. Ela constrói a nossa identidade também. Então, por exemplo, lá aqueles filmes da Disney que trazem aí uma mensagem, literatura também faz muito disso. Elas acabam trazendo mensagens que ajudam
que nos ajudam a refletir sobre a nossa realidade. E aí vai construir nossa identidade, vai dizer sobre a minha formação e pode também trazer pontos da realidade. Por exemplo, a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, vai mostrar ali como que viviam as pessoas no Rio de Janeiro ali naquela época que estava começando o processo de favelização por conta da ampliação das principais avenidas do Rio. Então, é uma denúncia de uma realidade que aconteceu ali anos atrás e que ainda tem algumas marcas na sociedade brasileira, e por isso é uma obra canônica. Então é isso, nós finalizamos aqui a aula de Introdução à Literatura e nos vemos em próximas videoaulas. Até mais!